Meninos e meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo sobre Idade Média. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o modo de produção que predomina na Europa Ocidental durante a Idade Média. Esse modo de produção é chamado de feudalismo. Nós temos ao longo da história 6 modelos de modo de produção. Aquele que predomina na Europa Ocidental durante a Idade Média, ele é chamado de feudalismo. A palavra feudalismo vem da palavra feudo, e feudo é o nome dado a uma grande propriedade rural, a um grande latifúndio. Esse modo de produção vai ser chamado dessa forma, porque nesse período, todo o modo de vida, toda a relação econômica, toda a relação social, toda a relação política e cultural se dava dentro dessas grandes propriedades rurais, que eram chamadas de feudos. Daí, o modo de vida que ocorria dentro dos feudos ser chamado de modo de produção feudal. Beleza? No entanto, como é que nós temos a formação, a estruturação desse modo de produção? É para isso que nós vamos ter essa aula de agora. Vamos lá? Como eu dizia para vocês, o modo de produção feudal, ou o feudalismo, é o modo de produção que predomina na Europa Ocidental durante a Idade Média. Como a estruturação, como ocorre a formação desse modo de produção, desse modo de vida? Primeiramente, a gente precisa entender que a formação de um modo de produção se dá a partir da crise do seu antecessor. Por exemplo, é a crise do modo de produção feudal que leva à formação do modo de produção capitalista. Então, a formação de um modo de produção se dá a partir da crise do anterior, do seu antecessor. Então, o que leva à formação do feudalismo, em primeira mão, é a crise do escravismo, do modo de produção escravista. E o modo de produção escravista predomina nas civilizações clássicas greco-romanas, principalmente na civilização romana. Logo, a crise do escravismo, que leva à formação do feudalismo, tem a ver com a crise do Império Romano, com a decadência, com a queda do Império Romano. E, geralmente, quando falamos da queda do Império Romano, a gente se lembra primeiramente das invasões bárbaras. No entanto, as invasões bárbaras, de forma violenta, elas ocorrem no século V. E a crise do Império Romano ocorre bem antes disso, lá por volta do século III. A crise do Império Romano começou com uma crise política, que se transformou numa crise econômica e, consequentemente, numa crise social, levando ao colapso o modo de produção escravista. A crise do Império Romano começa com uma crise política, disputas internas pelo poder, principalmente envolvendo cavaleiros, patrícios e generais do exército romano. O envolvimento dos generais do exército na política terminou provocando a diminuição das guerras e conquistas. E, consequentemente, menos guerras e conquistas, menor é a quantidade de prisioneiros de guerra. Diminuindo a quantidade de escravos, nós vamos ter a falta de mão de obra e, consequentemente, uma crise na produção e crise econômica. E essa crise econômica, por sua vez, pela falta de mão de obra, vai gerar a crise social. É exatamente tentando reverter essa crise, essa falta de mão de obra, que o imperador Constantino, ele cria essa lei chamada Lei do Colonato. E a Lei do Colonato estimulava a migração dos trabalhadores urbanos para o campo, com o objetivo de suprir essa carência de mão de obra. Estimulava a migração da população da cidade para o campo. E isso termina contribuindo para um processo lento, mas que vai se iniciar aí, que é o processo de ruralização da Europa Ocidental. Lá no século V, ocorrem as chamadas invasões bárbaras, que saquearam as cidades do Império Romano, geraram um clima de insegurança, fragmentaram o Império Romano, levando o Império à decadência. As invasões bárbaras têm a ver com a formação do feudalismo, na medida que, ao provocar, ao gerar insegurança nas cidades do Império Romano, essas invasões terminaram também estimulando a migração, a fuga da população da cidade para o campo, em busca de maior proteção, em busca de maior segurança. Até porque lá no campo, os grandes latifundiários, os patrícios romanos, que tinham migrado para as vilas, que tinham migrado para as suas propriedades, eles irão construir verdadeiras fortalezas, os seus castelos, com o objetivo de obter maior segurança. Você pode observar aí
nessa figura que nós temos, mais ou menos um modelo de como funcionava um castelo medieval. São construídos como verdadeiras fortalezas. Há construída a moradia aqui, do latifundiário, do senhor, do proprietário de terra. No entorno dessa moradia, desse castelo, eles irão construir muralhas intransponíveis, com torres de observação, com apenas um acesso, um portão, que ao mesmo tempo que servia de portão, servia também como uma ponte, porque no entorno do castelo, esses senhores construíam valas e verdadeiros lagos artificiais para tornar o castelo mais inacessível e seguro. Consequentemente, isso termina estimulando também a migração do homem comum, da população, da cidade para o campo, em busca de maior proteção, de maior segurança. Observe que o processo de ruralização da Europa, que começou lá no século III, ele está se intensificando no século V com as invasões bárbaras. E vai piorar ainda mais no século VII. No século VII, nós vamos ter um outro acontecimento que também contribui para esse processo, que nós podemos chamar de ruralização ou podemos chamar também de feudalização. E esse acontecimento é a expansão árabe. Lá no século VII, na Arábia Saudita, na Península Arábica, surge uma figura chamada Maomé, criador do islamismo, e em torno do islamismo surge o Império Árabe. Dentre os vários mandamentos do profeta Maomé, um deles é o jihad, a guerra santa. Obedecendo ao mandamento de Maomé, os califas, seus sucessores, deram início ao processo expansionista, às guerras de conquistas do Império Árabe. E durante esse expansionismo, os árabes dominaram o Mediterrâneo. E nós já vimos em aulas anteriores que o Mediterrâneo era o principal elo econômico do mundo antigo. O Mediterrâneo, ele interliga parte do continente europeu, do continente asiático e do continente africano. É uma bacia entre 3 continentes. Logo, o comércio no mundo antigo ocorria via Mediterrâneo. Quando os árabes dominam o Mediterrâneo, por meio da pirataria, eles passam a controlar também o comércio e proibir o comércio entre o mundo ocidental cristão e o mundo oriental muçulmano, isolando economicamente a Europa ocidental e provocando o enfraquecimento do comércio. O enfraquecimento do comércio, por sua vez, vai enfraquecer as instituições urbanas ligadas ao comércio, como, por exemplo, uma economia baseada na circulação de moedas, a economia monetária, a produção de excedente de sobras para se comercializar. Tudo isso vai se enfraquecer com o enfraquecimento do comércio. E também vai se enfraquecer o modo de vida urbano, acelerando o processo de ruralização da Europa, ou, como chamamos, de feudalização. E, por fim, um último acontecimento que também contribui para a formação do feudalismo é a decadência do Império Carolíngio. O Império Carolíngio era praticamente a última esperança da Europa Ocidental de se manter um império unificado. No entanto, após a morte de Luís o Piedoso, os seus filhos, Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário, firmaram aquele acordo chamado Tratado de Verdun e dividiram o Império Carolíngio entre eles. Isso provoca a decadência, a fragmentação do Império Carolíngio, a divisão do poder central, enfraquecendo o poder central e fortalecendo os poderes locais da nobreza, dos condes, dos duques e dos marqueses, que passarão a administrar essas províncias de forma autônoma, autossuficiente. É a partir de então que nós vamos ter a decadência, ou melhor, a descentralização do poder político, e nós vamos ter a autonomia dessas províncias que se tornam independentes, autossuficientes, dando origem aos chamados feudos medievais. São esses fatores que provocam a formação do modo de produção feudal. Como vocês puderam observar, toda vez que falamos sobre a formação do feudalismo, falamos sobre a formação de um modo de vida rural. Logo, no próximo passo, para a gente entender as características do modo de produção feudal, principalmente as características econômicas, a gente precisa entender que o feudalismo é um modo de produção rural, é um modo de vida rural.
Dessa forma, fica mais fácil, por exemplo, a gente entender que a principal característica econômica do feudalismo é a agricultura. O feudalismo tem uma economia agrícola, baseada na agricultura, já que estamos falando de um modo de vida rural. Além do mais, uma outra característica da economia do feudalismo é que ela é de subsistência. Uma economia de subsistência é aquela economia voltada para o próprio consumo. É aquela economia voltada para o consumo imediato. É quando eu produzo aquilo que eu necessito. Para facilitar o entendimento disso, basta você lembrar que a expansão árabe interditou o Mediterrâneo e enfraqueceu o comércio no mundo ocidental. Olhe, preste atenção. Eu não estou aqui afirmando que o comércio no mundo ocidental ele desapareceu, ele enfraqueceu. Beleza? Ora, se nós temos um enfraquecimento do comércio, o que me leva a produzir em grande quantidade? O que faz com que o indivíduo produza excedente, além daquilo que ele necessita? Eu só produzo, além daquilo que eu necessito, se eu tiver a possibilidade de negociar, de comercializar esse excedente. No entanto, nesse momento que estamos estudando, o comércio está em declínio, ele está em decadência. Consequentemente, eu vou produzir aquilo que eu necessito. O feudo passa a produzir aquilo que ele necessita. Consequentemente, a economia do feudo passa a ser voltada para o seu próprio consumo, para a sua própria sobrevivência. Como é que nós chamamos isso? Economia de subsistência. Uma outra característica da economia feudal é que ela era amonetária. Preste atenção. Uma economia monetária é uma economia que se baseia na circulação de moedas, na troca de produtos e serviços por moeda. No entanto, no feudalismo, a economia ela é amonetária. Olha que tem um A, que tem um sentido de negação, de que não é. Ou seja, uma economia amonetária é uma economia que não se baseia na circulação de moedas. E isso tem a ver com o que nós acabamos de falar. Século VII, expansão árabe, domínio do Mediterrâneo, enfraquecimento do comércio e, consequentemente, diminuição. Olha que eu não disse desaparecimento. Diminuição da circulação de moedas. Com a diminuição da circulação de moedas, a moeda passa a ser local. Ou seja, cada feudo produz sua própria moeda. Isso desestimula a compra e venda de mercadorias, o comércio entre feudos. Consequentemente, a economia vai deixando de ser baseada na troca de produtos e serviços por dinheiro e vai se baseando na troca de produtos por produtos. Era assim que funcionava a economia do feudalismo, predominantemente. Nós chamamos essa economia ou de economia natural ou amonetária. Beleza? E, por fim, a última característica da economia do feudalismo. Ela se baseava no trabalho servil. A mão de obra produtora durante o feudalismo era o servo. A origem desse servo é o colono lá no Império Romano. Aquela lei de Constantino que eu expliquei agora há pouco, chamada Lei do Colonado, estimulava o trabalhador, a fuga ou a migração do trabalhador da cidade para o campo, oferecendo a ele proteção para que ele vivesse no campo. Uma das proteções oferecidas pela Lei do Colonado é a fixação do trabalhador na terra. Ela estipula que uma vez esse trabalhador arrendando uma propriedade, ele não é dono da propriedade, mas ele passa a ser fixo à terra. Ele não pode ser expulso da terra. Esse trabalhador do campo, que lá no Império Romano era chamado colono, aqui no feudalismo, na Idade Média, ele vai ser chamado de servo. Então, o servo medieval se origina do colono, lá do Império Romano. E ele é a mão de obra produtora, responsável pelo trabalho braçal. Esse servo, ele é um arrendatário da terra. Ele arrenda a terra de um senhor e vai produzir nessa terra. E vai trabalhar nessa terra. E, em troca, como forma de pagamento pelo uso da terra, ele paga tributos. Na grande maioria, esses impostos são pagos em produtos.
Alguns impostos são pagos em produtos e outros impostos são pagos em serviço. Como, por exemplo, nós temos a talha, a corveia, a banalidade, o tostão de Pedro, o vintém, mão morta, diversos produtos que o servo estava obrigado a pagar pelo uso da terra, pelo arrendamento da terra. Ok? Então, a economia do feudalismo se baseava no trabalho servil. Beleza? Dando continuidade às características, falando agora sobre a sociedade do feudalismo. A principal característica da sociedade feudal é que ela é chamada de sociedade estamental. Podemos chamar também de sociedade estratificada, ou ainda sociedade de ordens. Uma sociedade estamental, ou uma sociedade estratificada, ou uma sociedade de ordens, é uma sociedade onde não há, ou a mobilidade social é fraca, onde há fraca mobilidade social, ou onde não há mobilidade social. O que isso quer dizer? Não existe, ou é pouca a possibilidade de o indivíduo mudar de classe social. A palavra mobilidade nos remete a movimento, mudança de classe social. Então não há possibilidade, ou quando há, é fraca a possibilidade de o indivíduo mudar de classe social. E por que isso ocorria durante o feudalismo? Porque diferente da nossa sociedade, por exemplo, onde há mobilidade social, porque o lugar do indivíduo na sociedade capitalista é determinado pela sua condição financeira. O que determina se o indivíduo está na classe A, B, C ou D é a quantidade de salários que ele recebe, é o seu patrimônio, é a condição financeira. Logo, eu posso adquirir mais dinheiro, ganhar mais dinheiro e ascender socialmente, ou eu posso perder meu patrimônio e descer socialmente, mobilidade social. Na sociedade feudal, o lugar do indivíduo não era determinado pela sua condição financeira, era determinado pelo nascimento. Então, você pertencia à classe dos seus pais. Você exercia a profissão dos seus pais. Consequentemente, praticamente não havia possibilidade de um indivíduo mudar de uma classe para outra. Essa é a principal característica de uma sociedade estamental, estratificada ou sociedade de ordens. Essa sociedade feudal estava dividida basicamente em 2 ordens e 4 classes. Preste atenção nisso. Estava basicamente dividida em 2 ordens. A ordem dos senhores e a ordem dos servos. Na ordem dos senhores, nós vamos ter 2 classes sociais. O clero e a nobreza. O clero está no topo da pirâmide social, como você pode observar aí nessa figura abaixo. E por que o clero está no topo da pirâmide social? Porque a Igreja Católica detinha, primeiramente, o poder econômico. A Igreja Católica era uma grande senhora feudal, dona de um grande patrimônio, que ela acumulou desde o Império Romano e passando pela Idade Média com os reis bárbaros, fazendo aliança com os reis bárbaros. Então a Igreja Católica era detentora de grande poder econômico. Além de poder econômico, a Igreja Católica detinha também o poder ideológico, tendo em vista que desde o Império Romano a Europa Ocidental era cristã, consequentemente os valores da sociedade eram determinados pela Igreja Católica. Era ela que dizia o que era certo, era ela que dizia o que era errado, o que você deveria fazer para ir para o céu ou não fazer para não ir para o inferno. Então a Igreja Católica controlava o pensamento, os valores medievais, a ideologia medieval. E por ter o poder ideológico, por dirigir, por controlar a sociedade, automaticamente ela detinha também grande influência política. Ela determinava a ascensão e queda de monarcas. Logo, por deter poder político, econômico e ideológico, é o clero que está no topo da pirâmide social. Logo abaixo vem quem? A nobreza, ainda na ordem dos senhores. Os senhores feudais também vem logo abaixo na pirâmide social. E, por fim, na base da pirâmide, como a maior parte da população, os servos. Não no sentido de classe,
e sim no sentido daqueles que prestam serviço. Aí, na classe dos servos, ou, me desculpem, na ordem dos servos, nós temos duas classes: os servos e os vilões. Quem eram os servos? Aqueles que eu acabei de explicar para vocês agora há pouco. Os trabalhadores braçais, originários dos colonos do antigo Império Romano, que arrendam terras dos senhores feudais, produzem na terra e, em troca, eles pagam tributos, eles pagam impostos. O servo, que ele é fixo à terra, que ele não pode se desvincular, fugir ou ser expulso da terra. Ainda na categoria dos trabalhadores braçais, temos os vilões, que traz as mesmas características dos servos. Também eram trabalhadores braçais, também trabalhavam a terra, também pagavam tributos. A diferença do vilão para o servo é que, enquanto o servo era fixo à terra, o vilão ele era livre para deixar o feudo quando ele quisesse, bem entendesse. Ele não era fixo à terra. Essa era a única diferença. Para a gente finalizar, entre as características, vamos falar sobre a política. E a principal característica da política do feudalismo é a descentralização política. O que isso quer dizer? A falta de um poder central. Durante a Idade Média, nós vamos ter em diversos países europeus monarquias. No entanto, nestas monarquias, o poder não era centralizado em torno do rei. Não havia a centralização do poder político. Havia a descentralização do poder político. O poder local, exercido pela nobreza feudal, era mais forte do que o poder central exercido pelos monarcas. Durante o feudalismo, era a nobreza feudal que tinha o direito de cobrar impostos, que tinha o direito de comandar a economia, que tinha o direito do poder administrativo e de exercer a justiça. Logo, durante o feudalismo, havia a descentralização do poder político. A origem dessa descentralização do poder político está lá na decadência do Império Carolíngio, na doação de benefícios que Carlos Magno fazia aos seus nobres, doando propriedades, doando terras, fortalecendo o poder local. Com a decadência do Império Carolíngio, o poder central vai se fragmentar, vai se enfraquecer e o poder local vai ganhar autonomia, vai se fortalecer. Se você esqueceu dessa informação, dá uma olhadinha aí nas aulas sobre o Império Carolíngio, que eu explico isso direitinho para vocês. Beleza, meus queridos? Uma outra característica da política do feudalismo é a relação militar de fidelidade que existia entre os nobres, que existia entre os nobres medievais, chamada de suzerania e vassalagem. A palavra suzerania vem da palavra suzerano, que quer dizer senhor. A palavra vassalagem vem do termo vassalo, que significa servo, não no sentido de classe, mas no sentido de alguém que presta serviço a outra pessoa. A chamada suzerania e vassalagem era um pacto de lealdade firmado entre os nobres medievais durante o período de guerra. Cada senhor feudal, cada nobre, precisava ter nos seus domínios um exército particular para defender a sua terra. O motivo? O período que estamos estudando, feudalismo, Idade Média, a economia se baseava na agricultura. Então, o que havia de mais valioso era a terra. Consequentemente, as guerras, os conflitos disputando a terra eram frequentes. Ocorriam diversas guerras, diversos conflitos disputando a propriedade, disputando a terra. Por isso que era necessário que cada senhor feudal tivesse o seu exército particular para defender suas propriedades. Mas muitas vezes só isso não era suficiente. Então, além de ter o exército particular, os senhores feudais, os nobres, firmavam pactos de lealdade, aliança para proteção mútua, onde um senhor feudal maior doava uma propriedade, uma terra, ou o direito de explorar essa propriedade. Chamamos essa propriedade, ou direito de explorá-la,
de benefício. Então, determinado senhor feudal mais rico, mais forte, doava um benefício a um outro senhor feudal menor. Este senhor feudal que recebia o benefício fazia um pacto, um juramento de lealdade àquele que doava. Esse que doou o benefício era chamado de suzerano, que seria o senhor nesta relação. Este que recebeu vai ser chamado de vassalo, que é o servo nessa relação. E eles fazem aí um pacto de lealdade, um juramento, para garantir proteção em período de guerra. É este pacto de lealdade, de proteção entre a nobreza feudal, que vai ser chamado de suzerania e vassalagem. E é uma das características que marca as relações políticas no feudalismo. Beleza, meus queridos? Ok? Espero que tenha ficado tudo claro para vocês e nada escuro. Ok? Muito obrigado pela paciência. Tchau e até a próxima aula.